Confira a seguir um trecho de uma conversa muito especial, uma conversa com muito propósito que eu tive com Arthur Greenbaum, vice-presidente do Conselho do Grupo Boticário. Vamos falar um pouquinho mais sobre ESG, né? O grupo criou a Fundação Boticário de Proteção à Natureza em 1990, muito antes de a gente sequer ouvir falar na sigla ESG, né? Vocês têm aí 1% da receita investidos em projetos socioambientais hoje. Vocês têm o programa Bote Recicla, né? De economia circular, com logística reversa, 4.000 pontos de coleta nas lojas para recuperar as embalagens vazias. Então, dá para ver muito esse comprometimento com a parte ambiental. Já falamos um pouquinho de governança, mas eu queria mergulhar um pouquinho no S, do ESG. Queria que você comentasse um pouquinho sobre como é que está o tema das metas de contratação de pessoas de grupos subrepresentados, né? Inclusive com o objetivo de lideranças diversas no grupo, porque vocês anunciaram metas audaciosas e muito importantes em relação a esse tema. O que você conta para a gente sobre isso? Acho que o primeiro ponto, né, André, como você falou, a gente trabalha, né, seja com ISG, se a gente voltar um pouquinho no tempo, a gente vai chamar de responsabilidade social corporativa. Se a gente voltar um pouquinho mais, a gente vai chamar de sustentabilidade. Tipo, para nós, isso daqui, independente da sopa de letrinha que você colocar ou querer batizar isso aqui, é uma coisa que a gente faz ao longo da nossa história. Nós sempre tivemos um olhar muito importante para o negócio, quem tem, obviamente, senão a gente não chegaria onde chegou, mas também sempre tivemos um olhar bastante importante para a sociedade em que a gente vive. Então, se a gente for lembrar, e você é contemporâneo meu, se a gente for olhar na década de 80, Santa Catarina, né, principalmente a cidade de Blumenau, vivia todo inverno um dilema. As chuvas faziam as enchentes, infelizmente acontece até hoje, né, cá entre nós, vamos falando de tantos anos depois, elas continuam acontecendo, não sei, inunda e uma parte da população mais vulnerável perde suas coisas, perde tudo mais. Naquela época, a gente já separava produtos nas lojas para trocar por roupa, que era o que não era perecível, que a gente conseguia chegar a tempo, para mandar para lá, em 1980. Né? Então, a Catarina, não era nem na nossa cidade, era em outro estado, a gente sempre teve essa visão. Depois a gente evoluiu para a Fundação, em 90, como você comentou, né? E a gente tem sempre esse olhar bastante amplo da forma com que a gente pode interagir com essas questões, né, dentro de todo. Aí você olha, puxa, mas você tem esse 1% de investimento social privado que a gente faz e procura utilizar da melhor forma possível e tal. E algumas empresas vão olhar para isso e vão dizer, puxa, bacana, feito. Na verdade, alguns vão trazer um olhar de filantropia sobre o tema, alguns vão trazer um olhar sobre cumprir com as minhas obrigações, né? A gente tem um olhar um pouco mais amplo, né? A gente tem várias ações que a gente faz que, na verdade, estão muito além de cumprir com qualquer tipo de obrigação que a gente, porventura, venha a ter, porque nem é que a gente tem hoje tanto disso. A gente sai da questão de filantropia porque a gente acha que tem que ter um modelo mais evoluído. A filantropia é bom, mas a gente está na questão de envolvimento e desenvolvimento com relação a esse quesito. O nosso olhar, quando a gente fala de diversidade e inclusão, é um olhar muito mais voltado a como eu consigo continuar tendo inovação dentro de casa, consigo continuar criativo e consigo continuar acertando o que eu proponho para a sociedade como um todo. A sociedade em si é diversa. A sociedade, né, temos diversa. Então, se eu não tiver isso daqui representado dentro das pessoas que trabalham comigo, eu estou cometendo alguma falha. Eu não vou estar enxergando ou ouvindo alguma coisa que eu deveria estar fazendo daqui. Aí vou eu e as minhas histórias aqui, né? Quando eu tinha lá 14, 15 anos, eu estava andando na Rua 15, eu sempre olhava as vitrines lá e eu parei na vitrine de uma grande loja para ver, né, as roupas expostas lá, e parou ao meu lado, pararam duas meninas. E uma vira para a outra e fala, nossa, que chocrível esse negócio aqui. E eu fiquei olhando, né, chocrível, eu não sei se era chocante, incrível, que era negócio, mas tipo, me dei conta que eu tinha uma diferença de linguagem já, porque as meninas, a de idade não era tanta, acho que talvez eram 4, 5 anos, mas que, né, tem que estar sentado com o público lá. Depois a gente foi desenvolver uma época a gente foi desenvolver um produto para adolescente dentro da marca Boticário. A gente começou uma reunião e tal, eu falei, para a reunião, tu falou, por quê? Eu falei, gente, estamos desenvolvendo um produto para adolescente e aqui a pessoa mais nova da mesa sou eu. E eu tinha 30 e tantos anos na época. Eu falei, mas a pessoa mais nova, né? Então, lá, vamos conversar, traz esse adolescente para a mesa, e aí vai em foco, os grupos, traz. E, pô, os caras mudaram metade da linha. Tipo,
A gente ia lá botar o famoso talco pros pés, pro chulé, tal. O moleque vira, falou pra Bela, ô tia, talco não, talco deixa pegada, né? Então, isso é muito vivo, né? Então, se eu não tiver isso daqui dentro de casa, eu tenho um problema. E isso nos ajuda muito, porque a gente tem essa questão desenvolvida na parte de produtos, obviamente. Eu tenho no Brasil, né, um país continental como o nosso, temos diferentes tipos de pele, temos diferentes tipos de cabelo, temos diferentes colorações dentro disso. A gente trabalha com isso na comunicação também, a gente procura sempre trazer a representatividade da diversidade brasileira nas comunicações que a gente faz no ponto de vista de experiências, de serviços, e no corpo interno também, a gente traz essa equação. Então, a gente tem a representação, sim, dos grupos minorizados dentro, né? A gente tem a 5 divisões, a gente trabalha com gênero, raça, LGBTQI+, geracional e pessoas com deficiência, então grupos que a gente tem dentro de casa para trabalhar isso daqui. E, ao mesmo tempo, a gente incentiva também a questão de como a gente povoa, no bom sentido, nossas áreas com relação a isso daí. Para você ter uma ideia, hoje, a gente tem do todo o continente nosso, hoje 46% é de raça negra, né, ou autodeclarada, isso daqui, e em posição de liderança são 26%. 46% dos colaboradores se autodenominam da raça negra. E 26% estão em posição de liderança. Né? Um número bastante expressivo. Quando eu vou para a questão de gênero, eu tenho mais ou menos 60% de mulheres dentro da população boticário e 56% estão em posição de liderança dentro disso. Né? Então, a gente vem, obviamente, principalmente a questão de gênero, né? Que as pessoas fazem um esforço desgraçado. Para nós é muito natural. Né, eu brinco, nós somos uma empresa que tem alma feminina. As franquias, a primeira franqueada foi uma mulher, a maior parte das franquias são lideradas ainda por mulheres dentro disso, que depois trouxeram seus maridos, suas famílias para dentro do negócio pelo crescimento, dentro da equação. Então, outro dia eu participei de um painel até com a Tânia Consentino, né, que estava falando sobre isso, e ela muito forte com essa questão da questão do gênero lá. Falei, puxa, na minha empresa eu nunca vi a gente definir salário por gênero. A gente define salário pela função. O que vai ter que fazer, e depois eu não sei nem quem vai ocupar. Eu faço o desenho antes, depois eu coloco. Então, mas de volta, para nós é uma questão muito normal isso daí. Né? E aí, num dado momento, eu comecei a me perguntar, mas por que vocês me chamam tanto para falar disso se para nós é normal? Aí disseram, querido, para você é normal. Para o resto ainda não é normal. Então, a gente precisa que você venha com a sua voz, falar da sua experiência para poder influenciar. Então, a gente trata super bem dos temas, né? Com todo respeito, com todo carinho, com toda educação. A gente vai tentando para dar o local correto para as falas disso daqui e a gente poder estar atendendo. Muito bom, Arthur. Eu acho que vocês são um exemplo mesmo nisso. Eu acho que o tema gênero, ele é talvez mais natural, justamente pelo segmento, né? A origem do grupo, mas quando a gente pensa nos demais grupos e na diversidade como um todo, enquanto você falava, eu me lembrei daquela história de um processo de seleção para músicos numa orquestra sinfônica, não sei se você conhece essa história, de que eles queriam aumentar o número de mulheres na composição da orquestra, então fizeram uma audição às cegas, fecharam então as portas, as cortinas do teatro, e aí o número era 10% de mulheres, 90% de homens, e depois que as audições foram feitas às cegas, foi um pouco frustrante, porque passou para um pouquinho menos do que 20%. E aí eles se deram conta de uma coisa, e aí você veja o tema dos vieses, como a gente precisa estar muito atento. As cortinas estavam fechadas, mas o palco era de madeira. Então, quando eles viam um músico, eles ouviam o músico que ia entrar, tinha o efeito de salto. E aí eles pediram para refazer, onde todos os músicos tiveram que entrar de meias. E eis que aí o percentual de participação feminina salta para 50%. Então, eu acho que essa é uma história que ela é muito importante, porque de alguma forma ela conversa muito com as práticas que vocês têm, e eu acompanho bastante isso dentro dessa temática de pessoas, porque o que você traz é um modelo mental, o chamado tom do topo, que permeia, obviamente, o conselho, a gestão e a organização. E aí, quando você traz os 5 grupos e esse olhar diverso, inclusive com metas para lideranças,
Isso é realmente exemplar.